Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, na 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do AraSuper e também da Rimalto Autopeças. O AraSuper é simplesmente a maior e melhor rede de supermercados do Acre. E a Rimalto Autopeças vende para você peças e acessórios para seu carro, seja nacional ou importado, ok? Funcionando em 2 endereços, Nações Unidas, em frente ao Sede Mubec, aqui próximo à TV Rio Branco, e também na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto, ok? Tenho o prazer de conversar agora com o professor doutor Gilberto Haddad, tá? Do curso Aprovação. É um dos poucos doutores aqui nessa área e certamente é dono da empresa que mais capacita, mais prepara você para enfrentar o Enem, que dá vaga nas universidades, prepara você para os concursos, enfim. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer sempre é meu, porque uma conversa com você para esclarecer algumas coisas para o público é muito importante. Doutor, aqui em off o senhor me deu uma informação importante, que muita gente que vai com a estrutura pronta acaba se dando mal em algumas provas, ou seja, acaba sendo surpreendida. Né? É verdade. O aluno, às vezes, para fazer uma redação, quando ele não tem uma leitura, quando ele não quer ler para se esclarecer melhor sobre o assunto, ele às vezes pega uma estrutura pronta de uma redação e só tenta encaixar o tema dentro daquela estrutura que ele tem. Aí ele procura tentar adivinhar temas sobre criança, temas sobre mulher, temas sobre vários assuntos e prepara a redação dentro da estrutura dele. Entendi. Só que os elaboradores da prova do Enem, eles sabem disso. E eles colocaram um tema, por exemplo, a democratização ao acesso ao cinema no Brasil, é um tema que é difícil o aluno fazer com estrutura. Ele pode até fazer, mas ele tem que ter muita habilidade para não zerar a redação. Entendi. E olha, tudo bem, pode até não ser um tema conhecido, mas ele foi debatido nos últimos meses. Ele estava na pauta de debate em nível nacional, inclusive no Congresso, no próprio governo federal, agora, recentemente. Com certeza. Gerou motivo de discussão entre oposição e situação, entre membros do Executivo Federal, não é isso? É isso. E olha só, a principal palavra é a democratização. Veja bem, democratização ao acesso ao cinema no Brasil. No Brasil, falta democratização para tudo. É acesso à educação, é acesso à segurança, à justiça. É acesso à justiça, é tudo. Então, foi um tema bem aberto. Qualquer aluno poderia escrever tranquilamente. Não é um tema difícil. Se você está ouvindo algumas reclamações sobre o tema, é aquele aluno que foi preparado para tentar encaixar a redação que ele já tinha pronta e ele não estava preparado para esse tema, né? Mas uma coisa é certa, ele pode ficar tranquilo que ele ainda tem chance de recuperar, a não ser que ele tenha fugido completamente ao tema, ter tirado 0 na redação, aí fica difícil, que ele é eliminado. Mas se ele não zerou, ele tem chance de recuperar. Professor, as táticas, as técnicas agora para a reta final, normalmente devem ser as mesmas da primeira fase? Olha, eu não diria bem as mesmas, porque, veja bem, a primeira fase, ela não decide. Ela não é uma prova que decide a tua vaga na universidade. O aluno tem que se preocupar com a redação para não zerar a redação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que atentar na prova de linguagens, que para determinados cursos é peso 2, e na prova de humanas, que para determinado curso é peso 1. Já para direito, muda essa pontuação. Vai depender muito do curso que o cara quer fazer na universidade. Mas veja bem, a decisão do Enem para os cursos mais concorridos é essa segunda prova. Porque, por exemplo, o curso que mais atrai, que a procura é muito maior, é o curso de medicina. E no curso de medicina, a prova de domingo agora, ela é importante, as duas provas. Por exemplo, ciências da natureza é peso 3. O aluno fazendo acima de 800 pontos na prova de ciências da natureza,
ele está praticamente aprovado. O senhor acha isso mais justo, doutor, esse método? Olha, justo, eu não diria justo, porque a correção do Enem é pela TRI. É uma coisa muito difícil que não tem como a gente explicar, mas para você ver, matemática, domingo agora é peso 1. O aluno a maioria dos alunos vão acertar 8, 9, 10 questões, uma prova de 45, porque o nosso aluno ele tem medo de números, ele não é acostumado a trabalhar com números, ele não sabe tabuada, às vezes ele quer ir para o dedo, fazer tabuada no dedo, não dá tempo, né? Quando a gente estudava, eu acho, não sei se você pegou essa época, a gente tinha que aprender tabuada. O critério não era um, só você aprende matemática tinha a com história da tabuada. palmatória, quando você não aprendia tabuada, né? E Mas ajuda hoje, isso, ajuda. Você não vai perder tempo fazendo cálculo, você ganha tempo. o meu aluno, lá, a primeira coisa que a gente faz é, vamos aprender tabuada, vamos gostar dos números, porque você está atrás de números, você está estudando para ser alguém lá na frente. Eu já vi casos de gente que perdeu pontos, porque desenvolveu a fórmula certa da equação, mas multiplicou de forma equivocada. Exatamente. Se você está na cabeça, primeiro você vai perder tempo com aquilo. Está na cabeça, não vai errar. Tá? O que é importante, por exemplo, na prova de ciências da natureza, é isso, eles não levam muito para cálculo, eles levam para o raciocínio. Por exemplo, na prova de matemática, vou te dar um exemplo, probabilidade. É uma questão dificílima de probabilidade. Não é todo mundo que arrisca dar aula de probabilidade. Mas na prova do Enem, ele faz uma questão simples. Por exemplo, você acertaria, sem estudar matemática. Se não chover, a probabilidade de você faltar ao emprego é 20%. Se chover, a probabilidade de você faltar é de 50%. Tá? Num dia onde a probabilidade de chuva é de 30%, qual é a probabilidade de você faltar ao emprego? Veja bem. Aí, se não chover é 20, se chover é 50. Aí, num dia de probabilidade de chuva, tem que dar um valor entre 20 e 50. Aí ele só dá uma alternativa, onde a resposta está entre 20 e 50. Ou seja, o aluno esperto, ele vai prestar atenção, entendeu? E vai acertar. O raciocínio aí tem que ser... Legal. Então, essa semana agora, por exemplo, é semana da ansiedade, do nervosismo. Que não resolve, né, doutor? Não resolve. O aluno não vai mais aprender. Por exemplo, ontem eu trabalhei ontem de 8 horas da manhã às 6 horas da tarde lá no curso, mas era mais para lembrar o que o aluno já sabe. Nós fizemos experiências lá, mostrando o funcionamento de um transformador, mostrando fibra óptica, que é muito importante que cai. Nós fizemos uma fibra óptica usando o núcleo da fibra óptica com água e o revestimento da fibra era o ar. Então, nós fizemos a luz curvar dentro da fibra óptica. Isso o aluno se empolga, entendeu? E isso ele relembra a teoria. Essas coisas práticas encaixam melhor, né? Encaixam melhor, principalmente quando você já sabe a teoria, né? A gente mostra como é que se obtém as energias, né? Que a gente recebe a energia da rede elétrica em forma de corrente alternada. A gente vai explicar como é gerada isso, usina termoelétrica, usina hidrelétrica, usina nuclear, todos os tipos de usinas para ele entender o funcionamento, porque é questão certa na prova de ciências da natureza. E todas elas têm o mesmo princípio, que é a lei de Faraday e Lenz, a lei da variação do fluxo magnético. É com isso que a gente obtém corrente elétrica. E a gente sempre acerta, porque todo ano no Enem está lá. E eu digo ainda para os meus alunos, não se preocupe com a contextualização, porque ele vai falar palavreado que você nunca ouviu. Mas isso não tem nada a ver. Você tem que ter a pergunta que ele vai fazer. Então, a pergunta, por exemplo, do ano passado, ele falou do refeed, de etiqueta, não sei o quê, etc. Um texto longo, mas no final ele só perguntava o seguinte: como é que um aparelho qualquer pode funcionar sem pilha, sem gerador, né? Como? Variação de fluxo magnético, que produz corrente elétrica induzida. É todo o funcionamento de todas as hidrelétricas, das termoelétricas, da energia nuclear. O princípio é o mesmo. A maneira é que é diferente. Umas poluem mais, outras poluem menos, entendeu? Por exemplo, uma termoelétrica vai poluir muito mais do que uma hidrelétrica e assim vai.
Eu sei que a pergunta a seguir extrapola um pouco, ultrapassa um pouco os seus limites, porque aí já vai para a área da saúde, mas é importante a sua opinião. Tem muita gente preocupada em não chegar lá com sono, dorme cedo demais. Acorda no meio da noite e não dorme mais, acaba chegando com sono. Qual seria o horário ideal para a pessoa ir dormir no dia que antecede a prova? O dia que antecede a prova é muito importante que o aluno canse o corpo, libere a mente. O que é cansar o corpo? Se a prova é no domingo, o teu sábado, tira para fazer uma caminhada. Depois da caminhada você vai a um cinema. Canse fisicamente e não mentalmente. Libere seu cérebro. Há uma diferença entre uma coisa e outra. E outra. Porque se você passar o sábado querendo rever o que você já sabe, não sei o quê, você não dá tempo do seu cérebro se concentrar. O teu cérebro tem que colocar o que tu aprendeste em ordem. Tem que haver concentração. Por que um time de futebol, quando vai jogar uma partida decisiva, ele concentra? Porque tudo depende de concentração. Você não aprende nada sem estar concentrado, sem estar... Não adianta tática e técnica se não tiver... Exatamente, é o que eu digo. Se ele cansar o corpo durante o dia, sem estar preocupado com livro, com nada, ele está liberando a mente. Ele está deixando a mente colocar o que ele sabe em ordem. No outro dia, quando ele abrir a prova, ele vai fluir tudo aquilo que ele sabe. Se ele for querer estudar, ele vai ter dificuldade para dormir, ele vai ficar com aquela ansiedade que faltou ele ver tal assunto. Ah, eu não vi isso, eu não vi aquilo, não deu tempo de ver isso e ver aquilo, que às vezes nem cai na prova, entendeu? E ele perdeu o tempo em volta. Perdeu tempo, vai perder sono, porque a ansiedade faz com que o cara perca o sono mesmo, né? E aí no outro dia ele vai olhar para a prova, ele vai pensar que é uma coisa de outro mundo. Quando a resposta, às vezes, a prova está dando. As provas do Enem, elas são tão bem elaboradas. Fantasiando. Eu até brinco na sala, eu digo para meus amigos, pessoal, a prova do Enem é babaca. Eu brinco, porque é babaca mesmo. Basta você saber os conceitos. Você não precisa saber física, você não precisa saber química, você não precisa saber biologia, você não precisa saber matemática. Você precisa ser um cara mediano, que saiba tabuada, sabe o que é uma regra de 3, sabe o que é uma grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional, uma estatística, os conceitos físicos, os conceitos químicos, os conceitos biológicos, porque não cai biologia, não cai química, não cai física. A prova é ciências da natureza. E isso, o nosso professor, às vezes, do ensino médio, ainda não entendeu como é a prova, porque ela veio de cima para baixo. São os doutores que elaboram as provas e são professores recém-formados que dão aula preparando esses alunos. Então há um disparate muito grande. Enquanto eu estou te ensinando aquela equação para você fazer cálculo, para calcular um valor, o cara que está elaborando a prova está pensando numa questão que você tem que pensar e não que tenha que fazer conta. Muito obrigado, e é aí doutor. que a gente se dá bem. Muito obrigado, doutor. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Tranquilo. Parabéns aí pelo sucesso do curso Aprovação. Tá bom? Ok, obrigado. Depois do intervalo eu volto com outra entrevista para você. Até já.